Diz assim a palavra do nosso Deus. Efésios, capítulo 1, 15 a 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a herança, a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, diante da tua santa palavra, pedimos que o Senhor encha-nos com o teu Santo Espírito para compreendermos a Escritura, para termos, ó Deus, a palavra do Senhor aplicada em nossos corações. Senhor, enche o coração dos meus irmãos para que, à medida em que a palavra do Senhor for exposta, também sejam eles confrontados com os seus pecados, com o seu estilo de vida, sejam eles desafiados a uma nova vida com o Senhor. Senhor, enche a minha vida com o teu Santo Espírito, para que eu possa transmitir com fidelidade aquilo que o Senhor mesmo deseja falar com a tua igreja nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos acompanhado aqui em nossa igreja a série Efésios Desafiados a uma Nova Vida. A carta de Efésios está dividida nesses dois grandes blocos. Isso era comum na forma de escrito do apóstolo Paulo. Primeiro ele apresentava todo um conteúdo teológico, algo mais teórico, às vezes esclarecendo problemas doutrinários das igrejas, e depois ele trazia o conteúdo prático, a forma de aplicar esta doutrina anteriormente apresentada. Ele faz isso aqui na carta aos Efésios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele tem a tratativa mais teológica, mais doutrinária da carta. Do capítulo 4 em diante, ele passa a colocar os aspectos práticos, como praticar toda esta doutrina que foi anteriormente apresentada. Assim, então, temos a divisão do livro de Efésios. Efésios foi escrito no ano 60, quando Paulo estava ali em Roma, na prisão domiciliar. Paulo já havia sido pastor na igreja de Éfeso durante 3 anos, na terceira viagem missionária. Nesse período em que ele passa ali, muitos prodígios e sinais acontecem. Daí, então, nós temos uma carta em que Paulo fala muito bem daqueles crentes. Ele conhecia de perto a vida e a fé deles. Se você observar comigo, o capítulo 1, no verso 1, Paulo já vai chamá-los de santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Santos e fiéis. Crentes, então, apegados a uma vida de excelência para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, também fiéis ao Senhor, fiéis na sua fé, naquilo que eles entendiam como sendo o certo, na santa doutrina. Quando nós chegamos aqui no verso de número 15, há uma ampliação dessas características desta igreja que Paulo pastoreou. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós e do amor para com todos os santos. Que características maravilhosas. Uma igreja que zela pela santidade, uma igreja fiel na doutrina, uma igreja também que ama verdadeiramente todos os santos. Que a nossa igreja, a igreja presbiteriana dos IP, seja encontrada assim pelo Senhor. Uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja que ama verdadeiramente uns aos outros. Essas eram as características da igreja de Éfeso, a característica dos Efésios. E Paulo se refere a esses crentes assim e dá graças ao Senhor por conta disso. Então, na introdução do nosso sermão desta noite, nós temos este verso de número 15, onde Paulo, nesta oração, agradece ao Senhor pela vida daqueles crentes. Por isso, verso 16, não cesso de dar graças por vós, e sempre faço menção de vós em minhas orações,
Paulo ama aqueles crentes, Paulo foi pastor deles, Paulo os conhece. É uma igreja fiel, é uma igreja santa, é uma igreja que ama. Por isso, Paulo louva a Deus pela vida daqueles crentes, por isso o apóstolo clama e pedirá ao Senhor que aqueles crentes sigam conhecendo mais e mais do nosso Deus. Entrando propriamente dito, então, naquilo que falaremos nesta noite, eu pergunto a você, você conhece verdadeiramente a Deus? Qual é o nível do seu conhecimento acerca do Senhor? A proposta de tema do nosso sermão é o que eu desejo para você. E diante desta primeira pergunta, se você conhece ou não a Deus, ou qual é o nível do seu conhecimento acerca de Deus, eu quero dizer que o que eu desejo a você é que você conheça verdadeiramente ao nosso Deus e também as suas obras. Este é o conteúdo do nosso sermão nesta noite. Não há nada de melhor que nós podemos desejar a alguém do que conhecer verdadeiramente a Deus. Nós precisamos disso. Talvez você, me ouvindo dizer aqui na introdução, pense, pastor, então eu vou embora. Ou você que está nos acompanhando pela internet, pense, eu vou desligar então a minha conexão aqui, porque claro que eu conheço a Deus. Se eu estou aqui na igreja é porque eu conheço a Deus. Se eu me dispus a, em casa, clicar em um canal, acompanhar uma transmissão, é porque eu conheço a Deus. Pastor, em alguma medida chega a ser até ofensivo você perguntar se eu conheço a Deus ou não. Mas será que de fato nós conhecemos a Deus? Observe que o apóstolo Paulo está falando de uma igreja fiel, santa e que ama. Mas na hora de pedir alguma coisa, ao fazer menção deles nas orações, o que Paulo pede? Veja a sequência. Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Veja que o pedido de Paulo é esse. Esses crentes que são fiéis, esses crentes que são santos, estes crentes que amam verdadeiramente ao próximo, Senhor, a estes crentes, desta qualidade, qualidade esta que eu disse que desejo ver em nossa igreja, para estes crentes, ó Deus, que eles conheçam mais de Ti, que eles conheçam plenamente ao Senhor, porque infelizmente, irmãos, talvez o nosso nível de conhecimento acerca do nosso Deus ainda seja muito raso. Então, quero dividir o nosso sermão em duas partes. O que eu desejo para você? Primeiro, que você conheça a Deus. Segundo, que você conheça as obras de Deus. Vejamos então a primeira parte, que você conheça a Deus. 4 posições são possíveis quando se fala dessa questão do conhecimento de Deus. O ateu vai dizer que Deus não existe. E obviamente que por ele não existir na visão do ateu, não há o que ser conhecido. O agnóstico, a palavra agnóstico tem a ver com aquilo que não pode ser conhecido, gnose é conhecimento, agnóstico que não pode ser conhecido, não terá a coragem de afirmar que Deus não existe. Não será como um ateu, porque o ateu, por pior que seja a circunstância, ele tem coragem de virar e falar, não, Deus não existe. Mas o agnóstico não é tão corajoso assim. Para não errar tanto, ou temendo talvez uma consequência maior, já que é possível que a sua interpretação esteja equivocada, o agnóstico vai dizer o seguinte, olha, pode até existir algum tipo de divindade. Não vou entrar com você nessa briga ou nessa discussão, mas eu quero dizer que não dá para conhecê-la e formatá-la como as religiões fazem. Esse é o pensamento do agnóstico. Atenção, porque esse é um pensamento muito comum dos nossos dias. O camarada é medroso demais para falar que Deus não existe, desafiar algo tão sério. Então ele prefere ficar naquele campo, olha, existe, mas não dá para conhecer. Porque ao mesmo tempo, também ele é medroso demais de afirmar um compromisso sério com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor. Então ele não tem coragem de se firmar no compromisso com o Senhor por meio da Escritura e não tem coragem de negá-lo. O que ele opta, não dá para conhecer Deus. Existe um ser, uma energia, alguém superior, mas não dá para nós, seres humanos, acessarmos e conhecermos isso. Há uma terceira possibilidade acerca do conhecimento dos gnósticos. Os gnósticos entendem que existe um Deus. Entendem que é possível conhecê-lo. Mas este conhecimento de Deus, na visão gnóstica, não dá para ser por meio da Escritura. Porque a Escritura é humana demais.
é terrena demais, é um plano horizontal demais. As religiões são assim, terrenas, humanas. E na cabeça do gnóstico, essa relação com Deus ela é transcendente, ela vai além. Ela precisa extrapolar qualquer limite de racionalidade. Então, na prática, olha o que o gnóstico faz. Ele sobe numa montanha, numa pedra que ele ache mística, de boa energia, cruza as pernas ali, entra no mantra e fica tentando se conectar com o eterno. Porque na cabeça dele, uma conexão racional, uma conversa entre pai e filho, por meio da escritura, por meio da oração, por meio das canções, é terreno demais. E o homem não pode atingir, se conectar com Deus assim. O problema do gnosticismo é que a Bíblia não apresenta Deus desta forma. A Bíblia apresenta Deus tão envolvido conosco que ele se faz homem e vem a este mundo em forma humana, em matéria, para andar, comer, viver, assentar-se conosco, nos visitar e nos levará nessa condição de carne restaurada, de corpo glorificado, para vivermos com ele na eternidade. Isso na visão gnóstica é impossível. A matéria não pode se relacionar com Deus. Então, o ateu não dá para conhecer o que não existe. O agnóstico, Deus até existe, mas não dá para conhecê-lo. O gnóstico, Deus existe, mas para conhecê-lo a gente tem que superar religiões, a escritura ou qualquer coisa humana. É um relacionamento do espírito, não da matéria. Então não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Mas há uma quarta possibilidade, e esta é a que cremos em relação a conhecermos a Deus. Nós afirmamos então que é possível conhecer a Deus. Não estou dizendo que seja possível explicar a Deus. Não estou dizendo que seja possível entender e compreender tudo acerca de Deus. Mas é possível conhecê-lo porque ele quis revelar-se. O nosso Deus ele é profundo demais, grande demais. Por isso nós lemos então em Romanos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento, não dá para acessar tudo isso na sua plenitude. Mas aquilo que ele revelou e quis que nós soubéssemos a seu respeito, nos foi revelado na Escritura. Por isso, então, nós temos um Deus que ama se relacionar conosco. E por isso nós precisamos conhecer o nosso Deus. Mas veja qual é a condição para que isso aconteça. Na oração do apóstolo Paulo, ele diz no verso 17, então, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O único jeito de nós conhecermos a Deus é se ele próprio conceder a nós espírito de sabedoria e de revelação. Paulo se dirige a Deus de uma forma íntima, próxima, Deus Pai. Da forma como Jesus nos ensinou a dirigir-nos ao nosso Deus. O Senhor é Pai. E nesta relação de filhos em Cristo, por meio de Cristo, com o nosso Pai, Pai, permita-nos conhecê-lo. Que a igreja de Éfeso, que a nossa igreja, conheça a Ti. Conceda-nos então, para que este conhecimento seja possível, espírito de sabedoria. Espírito de revelação. Vejamos o que são essas duas coisas. O que é o espírito de sabedoria? Primeiro, sabedoria é diferente de conhecimento. A pessoa pode ter muito conhecimento acadêmico, pode ter muita instrução, um banco de dados enorme, um HD cheio de informações, mas ainda assim não ser uma pessoa sábia. Porque sabedoria você não conquista com títulos, com diplomas, sentado na cadeira de uma universidade. Sabedoria vem de Deus. É assim que a palavra nos ensina quando nós lemos o texto de Tiago, no capítulo 1. Se alguém quer, deseja, precisa de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Veja a definição de Russell Shedd para sabedoria. Sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus. E perceber que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo, para depois então envolver-se nisso.
O sábio é aquele que conhece as coisas, mas que vê essas coisas da qual estão reveladas a ele, dadas a conhecer a ele, com os olhos de Deus. Por isso, o espírito de sabedoria é aquilo que Deus, é a sabedoria que Deus vai produzir no coração do homem. Não dá para o homem conquistar, ganhar, comprar a sabedoria, porque ela vem do alto. Da mesma forma que pessoas com muitos diplomas podem não ser sábias, eu tenho certeza que você conhece alguém com pouquíssima escolaridade, com pouquíssimo da academia, mas que é extremamente sábio. Porque é alguém que tem vida com o Senhor. Um alerta importante aqui. Nós temos vivido dias em que muitos estão se levantando na condição de pastores. A pessoa então chega na igreja, um ano após a conversão, já é obreiro, evangelista, já é ordenado pastor por algum grupo, por alguma igreja. Nós vemos uma corrida muito grande também, e essa positiva, para a busca de conhecimento. Todo mundo muito interessado em cursos teológicos, em artigos teológicos, em canais que discutem teologia na internet. Mas atenção a você que quer empreender esforços nesta área. Vai ter vida com Deus antes. Dobra o joelho e vai orar. Vai buscar ao Senhor e conhecer ao Senhor por meio de uma vida piedosa diante dEle, em oração e constante leitura da palavra, porque é isso que te fará um homem e uma mulher sábio. Não adianta nós enchermos a nossa cabeça de boa teologia se o nosso coração estiver vazio de um relacionamento de intimidade com o Senhor nosso Deus. Porque o racionalismo não é a saída ou a melhor opção para combater o emocionalismo. Se por um lado a igreja está envolta com um monte de emoções sem sentido, por outro, ao fugir desse emocionalismo barato, que é criado em ambientes com uma repetição louca de versos de uma música, para fugir disso, as pessoas têm ido para um outro extremo, o extremo do racionalismo. E o racionalismo não é a solução para combater a emoção exagerada e sem sentido. A vida do cristão é baseada em equilíbrio. Nós nos emocionamos com aquilo que entendemos. E o entendimento conduz a emoções e ações sinceras que glorificarão o nosso Deus. Porque a sabedoria não é um diploma de teologia. A sabedoria não é o diploma da sua universidade. Não é o nível da sua graduação. Sabedoria é aquilo que o Senhor pode conceder, com um propósito em especial, conhecermos mais sobre Ele. Mas o texto também fala para nós sobre espírito de revelação. E talvez aqui você pense, puxa, agora foi pentecostal a coisa, porque agora vai falar de revelação, agora é o momento então que a gente vai começar a orar e clamar até algo se revelar de forma sobrenatural e a gente entender quem é Deus e quais são os seus propósitos. Atente para a palavra revelação. Revelação significa tirar o véu, que está sobre alguma coisa. Espírito de revelação é a capacidade que o Senhor Deus nos dá de compreendermos aquilo que está na Escritura. É muito fácil entendermos isso quando nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 14. Veja comigo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, nos diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Observe então que aquele que não tem a revelação não entende as coisas de Deus. Lê a Bíblia, mas não entende o que está na Bíblia. Assenta-se para ouvir um sermão durante horas e não entende nada daquilo que foi dito. Porque não tem competência intelectual para isso? Não. Não entende porque não quis o Senhor dar a este, conceder a este o espírito de revelação. Agora, por que a palavra revelação é interessante, a ideia de tirar o véu? Porque não é algo místico, que eu vou orar, bater 3 palmas e então apareceu aquilo que nunca antes havia existido. Não! É a revelação da palavra que sempre esteve ali.
do texto que sempre esteve ali, da voz de Deus que sempre esteve ali falando, mas que estava coberta aos olhos do homem natural por conta do pecado, da condição caída. Então, por meio da ação do Espírito Santo, esse véu sai e nós podemos agora compreender o que está ali. Algo que ilustra muito bem isso é aquilo que está registrado lá no livro de Atos, na conversão de Lídia. Paulo está pregando, então diz o texto, que abriu os olhos do seu coração e ela creu e foi batizada. Abriu-lhe o entendimento. Há um jeito mais prático de entender isso. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus antes de se tornar um cristão? Talvez num filme, talvez num folheto que te entregaram no ônibus e você até teve a curiosidade de ler. Talvez aquele crente chato, vizinho seu, que toda vez que te encontrava lá no elevador falava: olha, você tem que conhecer o Senhor Jesus Cristo, Ele te ama, Ele morreu na cruz por você. E quantas vezes você ignorou aquilo, ou quantas vezes aquilo não fez menor sentido para você, até um dia que o Senhor abriu o seu entendimento e você creu. Porque foi o tempo em que o Senhor tirou o véu, deu o espírito de revelação. O desejo de Paulo para a igreja de Éfeso, o que eu desejo também para você, é que Deus te conceda sabedoria e espírito de revelação para que você conheça a Ele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Mais uma vez, falando sobre aquilo que o Senhor nos concede, Ele traz luz para que nós possamos conhecê-lo. Ele ilumina os olhos do coração. O coração não é só emoção. Provérbios 4:23 diz que o coração é a sede da alma. Dele flui todas as coisas da nossa vida. É a fonte de todas as coisas, de todo o direcionamento, de todas as nossas vontades. O coração é a sede. O coração pensa. Gênesis 6:5 nos fala disso. Que os pensamentos dos homens eram continuamente maus. O coração guarda coisas. O Salmo 119, verso 11 nos diz isso: guardo no coração as tuas palavras. O coração deseja. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. O coração tem inclinações, aponta para vontades próprias. E o Salmo 51, 10 nos diz: cria em mim então, Senhor, um coração puro, porque esse coração tem inclinações caídas. E Mateus 6, 21 nos diz: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vejam então que coração não é só sentimento. Quando a Bíblia fala acerca do coração, fala dos sentimentos, fala também da razão, fala também dos desejos. E o pedido de Paulo: Senhor, para que eles te conheçam, ilumine os olhos do coração. Para que eles conheçam a Ti, desejem a Ti, guardem a Ti, sintam por Ti aquilo que deve ser verdadeiro e verdadeiramente sentido e vivido. Para a glória do Senhor. Nós vimos então nesse primeiro momento que o desejo de Paulo para aqueles crentes que eram santos, fiéis e que amavam o próximo, é o desejo que eles conheçam a Deus. E esse é o meu desejo para você, que você conheça a Deus. O segundo desejo do apóstolo Paulo é que eles conheçam as obras do Senhor. Ilumina então, Senhor, os olhos, para que eles saibam qual é a esperança do seu chamamento. O apóstolo Paulo então colocará agora 3 coisas relacionadas à obra de Deus, da qual ele deseja que os crentes conheçam. Primeiro, o chamado do Senhor. Segundo, o fato de que o Senhor nos faz herança dele. Terceiro, o poder do nosso Deus. Primeiro, então, para que eles conheçam a esperança do chamamento. Esse assunto já havia sido abordado pelo apóstolo Paulo anteriormente, falando que o Pai, desde antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, nos predestinou para a adoção de filhos. O nosso Deus nos chamou. Para que Deus nos chama? Primeiro, Deus nos chama para a salvação. Não mais escravos do pecado, mas redimidos, livres. Segundo, Deus nos chama para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 7. Deus não vos chamou para a impureza, mas para a santificação. Deus nos chama para uma vida santa.
Terceiro, Deus nos chama para a glória do futuro. E é fácil ver isso no texto de Romanos capítulo 8, verso 30. A quem predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Vida santa. Aos que justificou, a estes também glorificou. A glória futura, a glória do porvir. Foi para isso que Deus chamou a mim e a você. Nos chamou para sermos salvos, nos chamou para sermos santos, nos chamou para vivermos em glória com Ele eternamente. Segunda obra que o apóstolo Paulo destaca aqui é que o Senhor nos faz herança nele. Isso já havia sido dito também anteriormente no verso de número 11 do capítulo 1. Nele digo, no qual também fomos feito herança. Não tem a ver aqui com aquilo que receberemos dele. E receberemos a herança do Senhor na pessoa de Cristo, nos méritos de Cristo. O texto está falando que, ao final de todas as coisas, nós seremos apresentados para Deus como fruto, resultado do seu trabalho. É o que nos diz a palavra de Deus em Isaías 53. O Pai olhou todo o sacrifício. E no seu coração houve prazer, satisfação. Houve alegria. A obra foi completada. A obra do quê? Da morte? Da dor, do sofrimento do filho? Não. Da justificação de um povo que ele havia escolhido para si. Sofonias 3,17, então, que citamos anteriormente, nos fala que o nosso Deus se deleitará em nós. Por isso que Efésios também vai chamar a igreja de noiva do Senhor. E a Escritura também nos chama de menina dos seus olhos. Porque nesta obra do Senhor, Ele nos faz a sua própria herança. É algo que Ele deseja receber para si. Que privilégio esse, irmãos. O Deus que nos chama para a salvação, para a santificação, para a glória, nos receberá na eternidade como prêmio para si próprio, para a sua glória, para ter prazer e alegria em nós. Louvado seja Deus por isso. Terceira obra que nós temos aqui de Deus, porque nós devemos conhecer ao Senhor e também a sua obra, isso é o que eu desejo para você. Refere-se ao poder do nosso Deus. Diz o texto do verso 19 em diante. E qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós temos a palavra poder aqui sendo descrita em 4 formas. Primeiro, na expressão dunamis, a ideia de impacto, aquilo que abala. O poder de Deus é assim. Segundo, a palavra energia, de onde vem a ideia de energia da nossa língua. Aquilo que move algo. E um movimento que não pode ser parado, não pode ser freado, porque assim é o poder de Deus. Não dá para controlá-lo. Não dá para alguém parar na frente e falar, chega, não vai. Não, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Este é o poder do nosso Deus. A terceira palavra, mostrada aqui no nosso texto, traduzida como força, é a palavra kratos, que tem a ideia de uma força ligada a poder, a domínio, a autoridade. E por fim, a própria palavra poder mesmo, aqui no final do verso 19. Essas 4 expressões estão aqui de forma repetida para reforçar a ideia do quão poderoso é o nosso Deus. É um poder que traz impacto, que abala as estruturas, que não pode ser detido. Ele é poderoso e domina sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E este poder foi evidenciado na pessoa de Cristo. A maior demonstração do poder do nosso Deus está na pessoa de Cristo. É muito triste quando nós olhamos as narrativas dos milagres e das curas de Jesus e ficamos aí impressionados demais com aquilo que acontece com as pessoas que foram curadas, que tiveram as suas vidas transformadas, e não vemos o grande propósito que há por trás de cada cura e de cada milagre. Nunca foi o cego, nunca foi a mulher com fluxo de sangue. Sempre foi uma oportunidade para que nós conhecêssemos a grandeza e o poder do nosso Deus revelado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Isso de forma mais aguda
é visto na sequência do nosso texto, quando diz: o qual exerceu ele em Cristo. Este poder exercido na pessoa de Cristo. Como? Primeiro, ressuscitando-o dentre os mortos. Segundo, fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Terceiro, colocando-o acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser ele o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O poder de Deus é revelado em Cristo, na sua ressurreição. Foi o poder que venceu a morte. Foi o poder que tirou o nosso Cristo da morte e o colocou em vida. E o faz vivo até hoje, porque o nosso Cristo vivo está. É o poder que entroniza Cristo, o faz assentar à direita do Pai nos lugares celestiais. Cristo está no trono, é aquilo que nós vemos em Apocalipse capítulo 4. É o Cordeiro quem está lá, Apocalipse capítulo 5. É o Cordeiro quem tem o livro em suas mãos e o direito de desatar os selos. É o Senhor Jesus Cristo. É o poder, em terceiro lugar, que faz com que Cristo governe e domine todas as coisas. E não há nome que possa ser comparado ao nome dele. Não há principado ou potestade ou qualquer outra coisa que possa fazer frente ao seu poder, ao seu domínio e ao seu governo. E para todas essas coisas, e revelar ainda mais do seu poder em Cristo, o Pai entregou a igreja para o Senhor. De forma a ser uma união bela, onde nós experimentamos deste poder, onde todo corpo precisa de uma cabeça e toda cabeça precisa de um corpo. É claro que Jesus não depende de nós, nós sim dependemos dele. Mas na ilustração feita aqui, há uma relação íntima nossa com o Senhor Jesus, e nesta relação o Pai demonstra o seu poder. Por isso Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Por isso nós, a igreja do Senhor, fomos entregues ao Senhor Jesus Cristo, para sermos guiados, governados por Ele, para experimentarmos deste poder. E é por isso que Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque nele a sua igreja é poderosa. Porque se há um lugar onde o poder de Deus será manifestado, é no meio do seu povo. Porque o povo de Deus, irmãos, quando está em missão, é amparado e experimenta toda a demonstração da grandeza do poder de Deus. E experimentaremos também deste mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos. No último dia, experimentaremos também deste poder que nos tirará da morte e nos colocará eternamente para a vida ao lado do nosso Cristo. Quero concluir perguntando mais uma vez para você. Você conhece a Deus? E se talvez no primeiro momento que eu fiz essa pergunta você tenha ficado ofendido, pastor, claro que eu conheço, eu sou crente de muito tempo. Pastor, claro que eu conheço, eu estou aqui. Pergunto de novo, você conhece a Deus? Aqueles crentes de Éfeso, chamados no verso 15 e 16 de santos, fiéis, que amavam o próximo. Por isso, Paulo dá graças a Deus por eles. O que Paulo vai desejar para esses crentes, que são crentes? Que eles conheçam mais de Deus, que eles conheçam mais das obras de Deus. Esse foi o pedido, esse foi o desejo de Paulo para aquela igreja. Sabe por que Paulo deseja isso? Porque aqui eu quero te ajudar a responder essa pergunta, se você conhece a Deus. Irmãos, é muito fácil nós conhecermos a teoria. Talvez tudo que nós tenhamos dito aqui na semana passada sobre as bênçãos do Pai, Filho e Espírito, e aquilo que dissemos hoje sobre quem é Deus, a sua grandeza, o seu poder, talvez você pense, pastor, eu já ouvi isso outras tantas vezes. Pastor, eu já sabia dessas informações. Pastor, não foi novidade nenhuma essas coisas que foram ditas hoje aqui para mim. Então, claro que eu conheço a Deus e conhecia já o conteúdo do seu sermão, pastor.
Não havia novidade para mim. O problema é que quando a doença chega lá na nossa casa, a gente se desespera. O que no fundo, irmãos, demonstra o tanto que nós não conhecemos do poder do nosso Deus. A gente fala que conhece a Deus, mas no primeiro momento que um problema chega e bate à nossa porta, a gente entra e se tranca no quarto e passa a chorar compulsivamente, como se tudo estivesse perdido. E sabe na prática o que nós estamos dizendo? Eu não conheço a grandeza do meu Deus. Eu não conheço a grandeza do seu poder. Eu não conheço verdadeiramente quem Ele é. Porque se eu conhecesse, eu não me desesperava tanto. Sabe por que a gente não conhece a Deus? Porque no momento em que a gente ouve alguém falando mal da nossa pessoa, a gente se revolta muito fácil. A gente abaixa a cabeça e começa a chorar, porque foi ofendido, porque foi acusado de alguma coisa, porque foi injustiçado na forma como descreveram a sua pessoa. E a gente não conhece a Deus porque nesse momento que a gente se chateia tanto, é uma forma de dizer, eu não entendo que Ele me chamou para ser filho dEle. Porque se eu entendesse e conhecesse isso de verdade, pouco importa o que dizem, eu sei o que eu sou filho de Deus. Pouco importa o que dizem, eu tenho a esperança no meu chamamento. E o meu chamamento é um chamamento que um pai fez para mim, seu filho. E eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o filho de Deus. Então eu não vou entrar, me trancar, chorar, nem vou ficar batendo boca no YouTube ou no Facebook tentando me defender. Não! Eu vou descansar no fato de que eu sei e de que eu conheço a obra que Deus fez por mim. Ele me fez filho, Ele me fez herança. Eu não sou isso que diz a sociedade, eu não sou isso que dizem os meus pais, eu sou filho de Deus. Eu sou herança preciosíssima dele, eu sou a sua noiva. Então eu não me abalo com aquilo que dizem a meu respeito. Eu não choro com os problemas que batem em minha porta, porque eu sei a grandeza e o poder do meu Deus. Eu não me desespero com desemprego, porque eu sei quem me sustenta. Quem tem esta força e poder, que se tirou Jesus dos mortos, continuará me dando pão a cada dia. Então eu te pergunto, você conhece a Deus de verdade? Porque se conhecesse, talvez a sua vida seria duramente impactada por este conhecimento. Você seria mais confiante, viveria melhor, mais consolado, muito mais feliz por saber que tem um Deus que te ama, que cuida de você, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa. Esse é o nosso Deus. E se você conhece a Ele, deixe de lado a depressão, deixe de lado as reclamações, deixe de lado esse senso de querer tirar satisfação para todas as coisas, porque Ele é o seu Deus, Ele é seu juiz, Ele te chamou para a esperança real. Se Ele é o seu Deus e você conhece o seu Deus e conhece o seu futuro, o chamado, aquilo que tem que trazer esperança ao seu coração, pare de temer a morte, pare de temer as doenças e confie que o Senhor, seu Deus, tem para você um futuro de glória preparado na eternidade. Você conhece a Deus? Parece que, muitas vezes, nós não conhecemos. Choramos demais, paramos demais as nossas vidas, desanimamos demais no meio do caminho, abandonamos com muita facilidade as coisas de Deus, porque na prática o nosso conhecimento é teórico. Porque na prática talvez o seu conhecimento seja apenas teológico, mas não seja profundo, sincero, porque talvez os olhos do seu coração não estejam iluminados. E eu quero terminar repetindo a frase do Russell Shedd, para que pensemos nela. O que é a sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Problemas, desemprego, dificuldades, lutas, injustiças. Eu olho para tudo isso, sem desespero, sem ansiedade, sem depressão, sem me trancar e me fechar,
sem lágrimas exageradas. Eu olho para tudo isso com os olhos de Deus, sabendo quem é o meu Deus, sabendo quais são as suas obras, conhecendo o seu poder. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber aquilo que Ele está fazendo. Eu sei que Ele está no controle. Ainda que tudo pareça perdido, eu sei o que Ele está fazendo. E o que o nosso Deus está fazendo o tempo todo, trabalhando em um plano onde todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É isso que o meu Deus está fazendo. É nisso que eu descanso. E então, depois disso, envolver-se com esse plano de Deus. Isso é sabedoria. Eu não vou ficar parado. Eu olho para a vida e vejo a grandeza do meu Deus. Eu olho para os problemas e os enxergo com o olhar de Deus. Eu vejo todas as coisas ao meu redor e entendo que Deus está fazendo, está no controle, cuidando de mim. E eu me envolvo nesse plano do meu Deus, vivendo para a glória dEle. Tudo isso, irmãos, baseado em Cristo Jesus. Se Deus operou com tanta grandiosidade em poder no seu Filho Jesus Cristo, fazendo com que Ele, Jesus, morresse na cruz no meu e no seu lugar, para que por meio de uma fé nele, no Senhor Jesus Cristo, pudéssemos ter este relacionamento de filho com o Pai, se este poder operou em Cristo, está reservado também para agir em favor dos seus, do corpo do qual Cristo é o cabeça. Você conhece a Deus? Que o Senhor te dê todo o espírito de sabedoria, de revelação, ilumine os seus olhos, para que você conheça a Deus, para que você conheça as obras de Deus. É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus.